Olá! Seja bem-vindo ao programa Dias Melhores. Um espaço onde a fé encontra a vida real. Aqui você encontrará sabedoria, reflexão e direção prática para o seu dia a dia. Prepare-se para dias melhores, com propósito e fé. Saiba que não existe problema que Deus não possa resolver. Se os problemas são grandes, isso é pra mim e você. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, e todos os tesouros estão em suas mãos. Seja qual for seu problema, eu quero que saibas, Deus tem solução. Saiba que não existe problema que Deus não possa resolver. Se os problemas são grandes, isso é pra mim e você. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, e todos os tesouros estão em suas mãos. Seja qual for seu problema, eu quero que saiba, Deus tem solução. Queridos, vou fazer uma leitura que está no primeiro livro da Bíblia de Gênesis, porque estamos na Semana Santa, na semana que não se comemora, se reflete a respeito do sacrifício de Jesus. E do poder do sangue do sacrifício de Jesus na minha vida e na tua vida. Eu creio que em nome de Jesus, viu, a tua vida vai mudar. A remissão, o poder do sangue de Jesus de curar, vai curar a tua situação, vai curar a tua alma, vai curar o estado emocional, vai curar o teu lar, vai curar a tua família, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então, eu poderia usar o texto da crucificação, mas Deus me levou a esse texto que fala no capítulo 4, o primeiro homicídio. Tudo, ou quase tudo que está no Antigo Testamento, é uma preparação, uma base, ou uma figura, ou um espelho, ou uma sombra do Novo Testamento. E esse texto aqui está completamente... Porque a origem do entendimento do pecado está em Gênesis, no começo. Aonde hoje a cultura, né, a sociologia, a filosofia e outras vias da vida apresentam como sendo uma fábula, é um conto, é um livro de conhecimento. Não, meu filho, o livro de conhecimento você tem outros filósofos, tem os estoicos, tem muitas outras fontes. Aqui a Bíblia é poder de Deus. Então o texto assim, então disse a seu irmão Abel, vamos ao campo? Guarda isso até o final. A previsão desse sermão, para mim, em nome de Jesus, é de 1 hora. Eu costumo pregar 1 hora. Ele está chamando, ele estava no ambiente, e esse irmão dele, que não está bem intencionado, quer tirar ele desse ambiente. O ambiente que ele estava, você vai ver no decorrer do sermão, que era oposto ao canto que esse outro irmão chamou. E vamos ao campo, e enquanto estava no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Bom, corta a primeira cena, já entra Deus, porque Deus sempre está, não é que estará ou esteve, está, tá certo? E o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel teu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu, o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. A Bíblia tem umas coisas que quando a gente lê, ou você que nunca viu esse texto, a gente que vive pregando, né, eu prego há 30 anos, e mesmo assim eu converso com muitos pastores de madrugada, às vezes mas vamos trocar ideia e conversar sobre a Bíblia. Então a gente passa por um texto
e não observa algumas coisas, né? Então esse texto fala que o sangue, o Novo Testamento diz que a nossa alma reside no sangue. A nossa alma reside no sangue. Então, o texto já começa dizendo que o sangue está falando com Deus. O sangue dessa pessoa que morreu está falando com Deus, né? No livro de Gênesis. E por que isso se deu? Isso se deu em função do sacrifício, mas no decorrer mais para frente eu vou falar nisso. Vamos entrar no esqueleto que eu preparei, como diz a história, né? E essa família, né, esse Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, que já tinham tido um testemunho, um exemplo, uma história que os filhos tinham contado de desaprovação, de pecado, né, que a Bíblia afirma que através de Adão e Eva o pecado entrou no mundo, né? E a Bíblia fala dessas famílias que estão na Bíblia. Geralmente no começo eu explico um pouco, depois aí a gente vai só texto mesmo, tá certo? É para que a gente, vendo os exemplos dessa família, a gente analise se a situação da nossa família, da nossa vida, do nosso lar, se assemelha àquela situação e ver o que Deus fez, né? Fez no passado, faz no presente e fará no futuro, né? A gente clama a Deus, a gente busca a Deus, a mesma ação de Deus, né? A mesma ação de Deus do jeito que aconteceu em algum fato, né, nessas famílias, né? E que nos dois casos havia necessidade de se corrigir, tá certo? Deus é um Deus de oportunidade. Então, eu estava refletindo a semana toda, é Semana Santa, eu gosto de trazer o sermão, mas eu acho que já tem muito pregador hoje pregando lá na cruz. Você vai ver as encenações. A Paixão de Cristo não é um momento motivacional para você se emocionar e não comer carne, comer 2 peixes, e depois de meia-noite vira, né? Aqui no Nordeste a gente diz vira a perna. Vira a perna é quando cai na balada e não tem mais... não tem mais hora, né? Não tem mais hora. Não, a Semana Santa é para se refletir a preciosidade do sangue de Jesus. E aonde tudo isso começou? No livro de Gênesis, né? Então, o que é que precisava ser corrigido no livro de Gênesis? Bom, eu já falei, vou falar um pouquinho mais na frente, que o pecado adentrou na vida da humanidade através da vida desse casal. E querendo ou não, essa foi uma ação tão impactante para a humanidade que precisava ser corrigido e verdadeiramente Deus providenciou a correção. E na vida desse rapaz aqui, né, sem um motivo que justificasse, nada justifica tirar a vida de alguém, mas por entender que na família a prática do errar era isso mesmo, então ele permite que a fúria, a ira, o rancor, a inveja, né, entre na vida dele. Então, nos dois casos, fala de alguém que vai ter que carregar no longo da vida a consciência, o remorso, o peso de um ato, de uma falha, de uma atitude no passado, mas Deus não é que tinha, ele tem poder para corrigir, ele tem poder para sarar, ele tem poder para solucionar, perdoar, redimir, remir eu pago, quanto é? Aí o cara diz, rapaz, aqui o preço é outro filho, ele deu o filho dele, é remir. E redimido é você que foi comprado por esse sangue, né? Você foi perdoado através desse sangue, né? Então, o texto de Gênesis fala desde o começo, Deus, antes que o problema se inicie, Deus sempre tem a solução. Antes de qualquer situação via a condição de realidade, Deus já tem a solução daquela situação preparada e projetada. Ainda não aconteceu, mas Deus, ele não pode, nem nunca poderá ser surpreendido, tá certo? Deus sempre tem a solução de tudo. Quem tem que improvisar? O diabo, tá certo? Eu e você somos filhos de Deus, cuidados pelo amor de Deus.
protegidos, defendidos pelo guardar de Deus. Então o inimigo, a Bíblia diz, ele está como um derredor, e Deus coloca anjo ao redor. Então ele fica sempre procurando improvisar. Improvisar com o quê? Com a sedução, querido. Você viu que no começo do texto, o irmão chega e diz, vamos para o campo. Ele estava num ambiente e chega alguém que quer tirar você desse ambiente que é considerado um ambiente seguro, é considerado um ambiente salutar, é considerado um ambiente apropriado para você, tá certo? E quer te levar pela sedução, tá certo? Pela sedução, porque a serpente, ela seduziu a Eva, né? Ele chegou e disse, não, foi que Deus disse, não, isso é coisa de antigamente, isso aí foi de antigamente, isso não vale mais não, e começou a seduzir, você além que você é muito bonita, né? Só tinha ela. Qual era o parâmetro que a serpente tinha para saber se ela era bonita ou não? De fato deveria ser, porque tudo que Deus faz é perfeito, você é lindo, e você é lindo, né? Então tudo que Deus faz é perfeito. Mas você é muito bonita, você é maravilhosa, e tem uma coisa, você é inteligente, mas não é inteligente igual a Deus. Se você comer isso aqui, você vai ser muito mais inteligente do que Deus. Olha, e Eva estava precisando disso? Não, tá certo? A sedução muitas vezes, e agora eu acho que já estou engrenando no sermão, a sedução muitas vezes vai oferecer a você atrações que parecem interessantes, mas que você não precisa. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá certo? É lícito você pular num voo de paraquedas inaugural de 30 mil pés usando como paraquedas uma chinela. Bom, a gente vai tentar, é a primeira vez que tu quer ir, bom, é lícito, se você quiser ir, ninguém vai te proibir. Mas convém a você? Eu acho que não. Tá certo? Então, a sedução é isso, tirar você do ambiente de controle de Deus na sua vida e te levar, te apetecer de coisas, né? Os duvidos da vida, é você experimentar, é só essa vez, olha, não tem nada não, é alguma coisa nesse sentido, né? E o diabo vai improvisando na vida dos filhos de Deus. O diabo não pode tocar Deus. Então a única maneira de ele, de alguma forma, vingar-se ou reagir, ter sido expulso, que ele queria estar lá. Na verdade, ele disse, eu vou me sentar na cadeira de Deus e vou ser maior do que esse Deus. Só que ele não mediu a força e o poder dele, porque a força e o poder dele já tinha sido dado pelo próprio Deus. Então quando ele se levantou e caiu. Pronto. Essa foi a sina do diabo. Mas o ódio dele, o rancor, a amargura, o instinto de vingança, isso tudo ficou no coração dele e ele não pode vingar Deus. Então ele vai tentar desconstruir, tentar tirar do alvo, colocar o alvo do amor de Deus na mira, né? Que somos nós, eu e você, né? Por isso que a gente passa tanta luta, né? E Deus, quem reage é o diabo. Deus age. Pode olhar, a Bíblia todo o tempo, agindo Deus, quem perderá a benção, meu irmão, agindo Deus, os inimigos não te alcançarão, agindo Deus. Deus age. Quem reage é o inimigo, porque ele perde aqui, daqui a pouco ele já investe em outra batalha. Você vê, no Jardim do Éden tinha acabado de entrar uma desgraceira. O pecado entra na humanidade, Deus vai lá e corrige aquela situação. Agora os filhos, né, entram numa peleja. Aliás, os filhos não, um filho, né? O outro não fez nada, o outro estava no canto dele. Então Deus age, Deus faz, né? Deus age, Deus faz. E Deus não está à mercê das circunstâncias, né? E Deus, ele tem um cuidado de sempre nos avisar. Nós temos notoriamente uma inclinação, tá certo? De tentar o errado. Desde pequeno, desde bebê, quando é criança, a gente diz, não, mas é coisa de criança, erra porque é coisa de criança. Quando é adolescente, não, isso é pré-adolescente, isso é adolescente, isso é coisa de jovem. Quando cresce e fica adulto mesmo, ele diz, olha, cresceu, mas parece um menino, entendeu? A gente tem essa
essa insistência em errar. E Deus tem a persistência de buscar corrigir o nosso caminhar, tá certo? Então, essa Semana Santa, essa introdução que eu estou falando, é o esforço de Deus em corrigir uma trajetória que estava quebrada, tá certo? O salário do pecado é a morte. Não tem como o homem estar só na natureza do pecado e alçar a vida, tá certo? A Bíblia diz, aquele que está em Jesus passa da vida para a vida. Essa vida aqui é um momento da vida, mas existe uma que não tem fim, que é a vida eterna. Que a pessoa acredite, que não acredite, que professa fé A, B, C ou D, que eu não prego religião. Eu estou dizendo que existe uma vida na Terra e existe uma vida eterna. E essa vida eterna estava absolutamente quebrada, rompida, sem condição de acesso, porque a única coisa que faz separação da gente com Deus é o pecado, tá certo? E o pecado adentrou, né, na vida da humanidade. Tem um texto em Oséias capítulo 6, como é um texto mais evangelístico que eu estou pregando hoje, eu vou fazer algumas leituras, né? Geralmente, se eu tiver mais dinâmico, na rádio eu não faço, mas hoje, como Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim, ó, vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos feriu, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos vivificará. No 3º dia, levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o sol nascente. A sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Então, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos entender o significado das coisas. Nem tudo é festa, tá certo? Tem gente que se emociona com a paixão de Cristo. Eu, 30 anos de evangelho, me emociono porque ali está alguém encenando a dor de um Deus que eu preguei até essa semana, um Deus que despiu-se de tudo para caber dentro de um útero, por amor a você. É como você ser o cara mais rico do Brasil e alguém dizer, pronto, a sua penitência como homem vai ser viver numa casinha no Nordeste, privado de tudo, entendeu? E depois, no final, os cangaceiros lá do Nordeste vão matar você. Você ia desejar um final desse? Você ia aceitar mas volta? Não, você morre. Aí... Entendeu? Isso aí e Jesus aceitou isso por mim e por você, tá certo? Então, Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim, reconheça Deus em seus caminhos e Ele vai consertar as suas veredas. O texto de hoje, a minha ministração, a pregação dessa noite, é falando de coisas quebradas, coisas rompidas, coisas... fruto de decisões erradas da nossa vida, consequências que a gente está atravessando por causa de uma ação do passado, por causa de uma decisão, por causa de uma atitude. E eu vim em nome de Jesus para dizer que Deus tem e é solução para qualquer área, circunstância ou situação da minha vida e da tua vida, tá certo? Deus é o princípio, né? A Bíblia diz que antes de qualquer coisa ser criada, Ele já é, tá certo? Ele já é, sempre foi e sempre será. Então, aquele que escreveu a minha história, o Gênesis já começa Deus anunciando o fim dos tempos. Quando o Deus ele projeta a existência humana, a Terra, e não me pergunte por que isso, também eu não sou filósofo para explicar isso, nem minha teologia consegue atender a isso, entendeu? Mas ele já planejou o começo e o final da história, tá certo? As intercorrências que acontecem se dão por conta
da nossa obstinação de errar. Olha, Deus ele criou. Não, mas Deus já planejava que o Adão ia cometer aquilo no jardim do Éden. Não, tem uma coisa chamada vontade permissiva de Deus. O que é isso? Traduzindo para a nossa linguagem usual, é o livre-arbítrio. Deus não coloca cabresto em ninguém. O diabo ele vive buscando criar algemas nas vidas das pessoas. Deus não, Deus, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos tementes a Deus, amamos a Jesus, mas por amor, por espontaneidade, por reconhecimento. Então, antes do jardim do Éden, Deus já era lá, Deus já existia, Deus já era Senhor de todas as coisas, né? E antes das coisas darem errada no jardim do Éden, Deus já tinha pronta a solução. E por que Deus não impediu que Adão e Eva cometessem aquilo? Ele não ia, não é e não irá interferir no livre-arbítrio, tá certo? Ele é misericórdia e graça. Graça é a gente errar e em vez de ele ser vingativo e justiça bruta, ele é graça e misericórdia. Porque a intenção de Deus é amor. Aliás, duas definições que tem de Deus em sua totalidade é que Deus é amor, tá certo? Deus é amor e Deus é espírito. Então, ele é a essência do amor. Tá bom? Então, essa encenação, né, que chama de paixão, é o ápice do amor de Deus de entregar o filho dele, né? E não é só para emocionar, é para lembrar o cumprimento da promessa de Deus que ele fez no jardim do Éden, tá bom? E para mostrar a solução que há pelo sangue de Jesus. E como eu falei, Deus ele ama e se permite ser amado, tá certo? Deus não seduz ninguém. Deus não vai buscar você, alcançar você através da sedução. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas, né? E o diabo, olha, uma coisa que é interessante, o diabo ele caiu na terra e foi direto procurar onde é que Deus tinha feito um humano. E entrou lá, bom, Deus não faz cerca. Tem até um ditado que diz assim, Deus criou o mundo, o diabo criou a cerca, né? Então Deus nunca criou cerca. O diabo é quem criou a cerca, os interesses humanos. E o diabo foi direto para o jardim do Éden. Ele queria o jardim do Éden? Ele não podia ter chegado lá e matado, fazer qualquer coisa, escondia. Ele não queria o jardim do Éden. O alvo dele era tentar sujar, manchar, criar tristeza, criar peso no coração. Ele queria criar uma amargura na vida daquelas pessoas. A intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Não é filosofia, é o que está escrito a respeito do diabo, tá certo? Então ele não queria, né? Ele é ladrão. Roubar, matar e destruir, então ele é ladrão. Mas ele não queria o jardim. Ele queria quem está no jardim. Ele queria filhos e filhas, tá certo? Tem Marcelo, um cantor Marcelo, ele é deputado lá em São Paulo, que diz, me dá poder de filho. Porque o evangelho diz a todos, João capítulo 1, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Então, ele não pode mais ser considerado filho de Deus. Ele perdeu a capacidade de... Ele assistia na presença de Deus e ele sabe como é maravilhoso a realidade do céu. Então, ele não pode mais nem chegar perto, ele não pode. Mas ele pode tentar... caçar, prejudicar, afligir, fazer sofrer aquelas pessoas que são filhos de Deus, né? E ele faz isso roubando a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 15, aquela parábola do semeador, diz que umas sementes, que é a palavra, a porção da palavra de Deus, caiu na beira do caminho e umas aves vieram e roubaram.
ou então os espinhos, né, que fala que a dor, muitas vezes, as lutas da vida, a gente se separa de Deus. E eu sei o que é isso, porque tem uma pessoa que eu gosto muito e teve uma época que essa pessoa teve uma grande perda e eu fui falando de Jesus e ele tava tão, essa pessoa estava tão sentida que, assim, ele como se tivesse apostatado da fé, mas eu sabia no meu coração que aquilo era só a amargura do coração dele. Hoje essa pessoa, ele manda mensagem todo dia de manhã, uma mensagem cristã para mim, eu digo, olha como Deus é maravilhoso. Então, às vezes a boca da gente fala uma coisa, mas não é a realidade. Não. É a dor da gente falando mais alto do que a verdade que está dentro da gente. Então, o diabo ele vem para roubar essas presenças, como na parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, né? O diabo vem roubar a paz, o diabo vem roubar a dignidade, né? Ele vai seduzindo a gente devagarzinho, ele vai oferecendo, como eu falei, coisas que você não tem a menor necessidade, você não precisa e não vai trazer bom resultado para a sua vida, tá certo? Nada que seja pecado, assim, que tenha a natureza de pecado, pode produzir resultados positivos na sua vida. Eu não vou nem adentrar nos assuntos, né? Cada um que medite nas consequências do pecado, né? Então, se ele veio, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele vem para destruir a unidade, criar desunião, né? Aquele famoso de manhã, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu já vi sacerdotes dizendo, rapaz, eu perdi um ministério em 15 minutos escorado ali, entendeu? 15 minutos e a pessoa destruiu uma trajetória de vida. Tem solução? Tem solução. Não existe situação que não tenha solução em Deus, tá certo? Mas a física também diz que toda ação tem uma reação. Cada erro que a gente se esforça em cometer, vai ter que lidar com as consequências desse erro, né? E agora eu vou entrar no Jardim do Éden para você entender essa questão, até chegar essa Semana Santa, que a gente rememora, não comemora, a gente rememora o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Primeira coisa, nunca tinha havido, como o diabo veio para roubar, matar e destruir, criar desunião, tirar a paz, nunca tinha havido uma contenda, uma desunião. Na pandemia houve muita separação, porque é difícil você ficar trancado um ano com a pessoa, de manhã, de tarde, de noite, acorda. E então muitos casais, muitos, não foram poucos, muitos casais se divorciaram. Alguns ainda hoje estão buscando ajustar, porque a convivência 24 horas por dia não é fácil. E esse casal vivia 24 horas por dia e ainda era bom. Imagine como esse Adão era bonito, imagine como essa Eva era bonito. Então, tinha tudo, tudo. Então, o Adão, Deus disse, olha, aqui você pode pegar qualquer animal desse, bota logo os nomes, aí, para você saber que é você quem manda mesmo. Ele só botando nome em tudo, botou nome em planta. Você é mangueira, você é bananeira, você é jabuticabeira, você é tamarineira, e você é leão, e ele saiu botando nome nas coisas e quem manda era ele, tá entendendo? E havia união. E na primeira vez que a sedução do pecado entrou na vida desse casal, já houve a desunião, tá certo? A partir do momento que eles pecaram, aí Deus chega, aí diz, Adão, né? Do mesmo jeito que na leitura que eu fiz, Deus diz, cadê seu irmão? Deus também chega para os erros de família que não são consertados em Deus, os nossos filhos veem. Tá certo? Nós somos o exemplo 24 horas. Aquilo que você faz é exemplo 24 horas para a tua família. Entendeu? Então a gente é aonde eles miram e vão replicar aquilo durante a vida. E Adão e Eva nunca tinha desunião, o que era um, o outro gostava, um em função do outro. Adão era o provedor, Eva tinha as atividades lá dela, do que tinha que fazer. Eu não sei como era o cotidiano, mas eu sei que o Jardim do Éden é o espelho do paraíso, um lugar bom. Lá não tinha doença, lá ninguém envelhecia, lá ninguém sentia dor.
Principalmente, lá ninguém tinha, não tinha que trabalhar, não tinha ódio. Nenhum desses sentimentos da alma negativo, os sentimentos da alma negativo, nenhum deles, nem espinho havia. Só depois que o pecado entrou, aí começou a nascer espinho no jardim do Éden. Até a terra reagiu quando entrou o pecado. E a primeira vez, quando Deus chega no jardim do Éden, ele diz, tem alguma coisa esquisita aqui. Adão, cadê você? E todo dia que Deus procurava Adão estava lá. Adão era encontrável. O pecado faz eu e você não sermos encontrados. Querida, à medida que a gente se esconde de Deus por conta do pecado, você também não pode ser achado para ser abençoado, para ser protegido. Se eu estou no bem bom do pecado e tenho que me esconder de Deus, quem vai proteger você se o diabo veio para quê? Eu acho que eu não preciso responder. Roubar, matar e destruir. Quem veio para roubar, matar e destruir vai fazer o quê? Na hora que você não está protegido por Deus. E você, por mais que você tenha dom, e eu tenho dons pela misericórdia de Deus, ninguém está vigiando 24 horas, não tem como. Ninguém tem visão espiritual para ficar vendo tudo, senão a gente enlouquecia. Entendeu? A gente vê alguma coisa, se Deus quiser que a gente veja. Então, não tem como eu 24 horas por dia estar me defendendo contra as setas do maligno. E a Bíblia diz, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você não vê. Às vezes que o anjo tem que defender você, que a mão de Deus te defende, que Jesus te defende, que Jesus te guarda, que Jesus segura você e não deu certo, o carro quebra, pneu fura, o ônibus não vem, falta energia, aquela amiga traíra que ficou de lhe buscar não vai, o amigo traíra que ficou da alguma coisa e você foi guardado e você pensa que foi uma perda, foi guardado em Deus. Tá certo? Porque enquanto a gente está num ambiente que a gente não quer ser encontrado por Deus, quem naquele ambiente vai proteger você contra o adversário de nossas almas? Então não é excepcionalidade, esse não é. Sabe o que é unânime para todo mundo? É o amor de Deus na tua vida, tá certo? É incondicional. Ele não faz distinção. O amor de Deus é plano, é abrangente, é reto, altura, profundidade, largura. Ele te alcança. Não há lugar que a gente possa se esconder do amor de Deus. Mas o adversário são esses sentimentos que eu falei aí, né? E aí, achadão e tal, aí foi, não, eu comi um negócio aqui, aí, quem foi que deu? Aqui no Nordeste a gente fala assim, não quer dizer? Primeira desunião. Não existia isso. O que desse para um dava para os dois, entendeu? Ela também, não sei o que foi que ela disse lá, eu comi, ele também, quase não sei se ela disse, ele me pediu um pedacinho, não sei. Eu sei que quando Deus perguntou a Adão, ele disse, foi ela que me deu. Só que a culpa não foi dela, quem comeu foi ele, ela não botou a força na boca. Então, a primeira desunião, né? Primeira vez que houve uma desunião em um casal, tá certo? Esse casal representa a família do mundo, não é do Brasil, não é da África, não é da Alemanha, do mundo, da humanidade. O primeiro casal, a primeira vez, né? E veio por uma sedução do diabo. Como? Não tem nada não. Não, mas ele disse que morre. Que morre o quê? Você já viu alguém morrendo? Não, claro, não havia morte. Mas Deus disse, olha, isso aqui, o pecado, vai produzir morte. Não havia morte, não havia dor. Não havia sofrimento, não havia angústia, não havia saudade, ausência, não havia perda, não havia nenhum desses malefícios da nova sociedade, roubo e outras mazelas que estão aí. Não havia nada dessas coisas, né? Então, o diabo seduziu, enganou a Eva, tá certo? Enganou. E isso que... preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Isso que o diabo ofereceu a Eva não era 10% do que ela já tinha. Sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente abre mão de coisas tão lindas, tão importantes que a gente não valoriza. A gente é insatisfeito. Sabe por que você é insatisfeito? Porque você assiste demais TikTok. Eu assisto TikTok e Instagram.
Eu tenho um sensor que chega uma hora de não, chega, já tá bom, já tá. Mas eu assisto para rir ou para chorar. Que eu assisto umas coisas, aí o TikTok já sabe aí, que eu não sei, os caras já planejam para fazer a gente chorar, e eu choro, que eu gosto, eu acho bom, que é emocionante. Lá vem aquela velhinha, aí o cara toca aquela música no violão, aí o velhinho chora, a velhinha chora, e eu morro de chorar também. É maravilhoso, mas não fica um monte de gente dizendo a você, e você tem que ser assim, e você tem que isso, e você, olha como eu sou, e não é. Eu posso na frente de uma câmera, eu estou com 3 celulares, por isso que às vezes eu estou olhando mais para o alto, que ficou um celular mais alto aqui. Eu posso dizer o que eu quiser, mas isso é minha vida. Agora sim, porque eu estou testemunhando diante de Deus. Mas se eu estiver falando socialmente, se eu estiver te vendendo um produto, um jogo, alguma coisa assim, eu posso dizer N coisas que eu quiser e não é a verdade. Tá entendendo? E vai trazer benefício para você? Não, não vai. E você precisa daquilo? Não, você está tão bem, está dentro da sua casa, está com alguém que você ama. Então, sabe quem está na cidade, sabe quem voltou. Olha, você viu falar aqui não sei o quê. Olha, perguntou por você, olha, perguntou se eu dou o seu telefone. E a pessoa está tão bem, né, na vida dela, lá vem aquela seta do maligno, entendeu? E a pessoa vai, às vezes a pessoa está aborrecida com a situação, o diabo é especialista em seduzir. Quer ver um negócio que o diabo é especialista em seduzir? É dentro de um coração partido, né? Aí ele bota alguém é tão amoroso, o cara não vale nada, tá certo? Não vale, eu ia dizer, aquela palavra que tem dentro do chiqueiro, que começa com o nome do porco e tem o resto do nome. Não vale isso, entendeu? Não estou denegrindo a questão do homem ou mulher, ou seja lá quem for. Eu estou dizendo que a índole dessa pessoa não presta, não é boa, não é conveniente para você. Deus já deu livramento, ser livrado dessas coisas. Aí a pessoa vai seduzido, aí o cão atenta, a pessoa está com o telefone, ainda liga, e aí sumida, você continua lindo. Vi sua foto, eu estava até vendo suas fotos no Instagram. Como você tá lindo, né? Como você tá linda. Vai ter até um negócio, tá sabendo, na cidade vai ter não sei o quê. Lá vai a pessoa para aquele negócio, entendeu? E arma um esquema, e inventa mil coisas, e vai escondido da família, e vai escondido de Deus, seja você homem, mulher, ou idoso, eu não sei. Tá certo? Eu estou dizendo de coisas que a gente tem, tá certo? A gente tem um bem, tem uma empresa e vem aquela sedução do capeta para botar você numa enrascada e depois a outra pessoa que eu já vi muito, são quase mais de 25 anos de pastor, então eu acho que dá para mim falar um pouquinho, tá certo? Eu já vi gente sem nada, eu já vi um cara que tinha... Eu já andei tanto eu mudei, eu estava dizendo para minha filha agora nos Estados Unidos, eu e minha esposa a gente mudou 17 vezes, 17 vezes, guarda-roupa, eu estou aqui atrás, tem um guarda-roupa, eu acho que a gente, não sei nem quantos guarda-roupa, eu tive que, cada vez que mudar, quebrava a lei, eu ficava reclamando, eu já comprava outro guarda-roupa, né, então eu andei muito a cidade, e quando eu conto os testemunhos, ninguém precisa saber, mas eu já vi o cara que tinha uma casa de ferragem, daquelas que atravessavam uma rua para outra, de uma loja do centro da cidade, não é uma loja, a casa de ferragem de Pedrinho, da colher de Pedro, não, uma casa de ferragem daquela que tem tudo que você imagina dentro, e o cara destruiu todinha em substâncias ilícitas, tá certo? Chegou um ponto que a mãe dele falou para mim que um dia ele chegou lá, levou as coisinhas dos cachorrinhos que a mãe dele criava, que era de alumínio, levou para vender. Olha o estado que o diabo veio para roubar, matar e destruir, roubar a dignidade. A pessoa pensa que roubar é só a carteira, o Rolex, o iPhone, não pode nem dizer o nome dos produtos, mas eu também nem uso. Não, ele veio para roubar coisas que para você sejam valiosas, a unidade da tua família, o valor da tua família, a paz, o casamento, os filhos. Entendeu? E você tem que voltar a apresentar como eu fui criado, e a minha geração foi criada, e criamos os nossos filhos debaixo do sangue de Jesus. A gente está vivendo uma geração tão ruim,
que pegaram uma música, o sangue de Jesus tem poder, e fizeram forró e para dar risada. O sangue de Jesus tem poder para guardar, para sarar, para restaurar, para proteger você, seu lar, sua família, seus empreendimentos, o seu amor, o seu emocional, a sua saúde. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, te redimir. Tá certo? Quem viu o pastor Marconi, às vezes eu prego tanto motivacional, né? Mas tem dia que é assim, tá certo? É para sarar a alma e para consertar coisas grandes na tua vida, viu? Foi o texto que a gente leu.